Olá, estou Diógenes nessa encarnação e muito feliz de estar aqui novamente para que possamos fazer uma reflexão dos ensinamentos do Mestre Jesus através das palavras de Emmanuel no seu livro Pão Nosso, que foi psicografado com o nosso querido Chico Xavier. Mas antes vamos nos prepararmos para uma boa reflexão, elevando nosso pensamento até nossa Mãe querida, Maria de Nazaré, abraçados com os nossos mentores, pedindo a nossa Mãe que nos acolha em seus braços, crianças espirituais que ainda somos. E pedimos a nossa Mãe que possa nos levar até nosso Mestre Jesus, o seu Filho. E diante do Mestre agradecemos o seu exemplo de humildade, de fraternidade e seus ensinamentos através do seu Evangelho, que possamos ter melhor entendimento, colocá-lo em prática em nossa vida e também divulgá-lo como seus discípulos. E assim, com o nosso Mestre e nossa Mãe, pedimos que nos leve até nosso Pai Maior. E diante de Deus agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos em seu nome, e também por essa encarnação, para corrigirmos nossos vícios, nossos defeitos, fortalecer nossas virtudes, para que um dia possamos estar novamente a seu lado. E assim oramos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. E essa passagem que vamos conversar nesta semana, essa semana que inicia o mês de junho de 2025, passando rapidinho, o tempo, por isso que nós temos que ter o maior aproveitamento de todo o nosso tempo. Então, Emmanuel, no capítulo 127, o título é Lei de Retorno. E aqui ele traz uma passagem do Evangelho de Jesus que está em João, capítulo 5, versículo 29, que diz: E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então, essa passagem de Jesus, ela já nos traz, o que o Espiritismo nos esclarece, que a ressurreição, ou seja, o ressurgimento, e da origem da palavra lá no grego também, levantar-se de novo, reerguer-se, Então, aqui a doutrina espírita nos esclarece muito nessa questão de se reerguer de novo, de estarmos novamente prontos a cumprirmos com a nossa caminhada evolutiva e que teremos aquilo que necessitamos para que possamos fazer as nossas escolhas, que aí está o nosso livre-arbítrio. E a importância também de nós escolhermos esse caminho. Se nós escolhermos o caminho do bem, o caminho de redenção, o caminho de melhorarmos as nossas atitudes, que trabalharmos na direção em que Jesus nos trouxe, de trabalhar com as obras divinas, auxiliando Deus a criar um mundo melhor, a humanidade caminhar no sentido correto. Então, a escolha do caminho do bem vai nos levar a essa ressurreição, ou seja, de nós reerguermos para a nova vida. E vamos tentar entender o que é essa nova vida. Agora, se escolhermos o caminho do mal, o caminho dos vícios, o caminho de não melhorarmos os nossos defeitos, de não valorizarmos as nossas virtudes, vai ser o caminho da condenação. E o que seria essa condenação? Então vamos refletir. Primeiro, o título, que é Lei de Retorno. Então nós vamos ver que nós temos as leis cósmicas, as leis universais, E aí, a Lei de Retorno, ela está muito ligada
ligada também a questões de causa e efeito, de ação e reação, que está muito, né, às vezes ligada aí à questão da física, né? Mas é isso. O que nós fizermos, o que nós desenvolvermos aqui na nossa vida, ele vai ter um efeito, né? Tudo que existe uma ação vai ter uma reação, ou seja, toda causa vai ter um efeito. Se esse efeito for um efeito construtivo, um efeito do bem, vai auxiliar na nossa caminhada evolutiva, né? Então essa justiça divina, nós não temos como fugir dela. Também é uma lei universal, né? E nós temos um Pai, um Deus, que nos ama, né? Que é extremamente justo, extremamente amoroso e que nos dá tudo o que nós precisamos para que nós sigamos um caminho correto na nossa evolução. E quando não pegamos o caminho correto, ele vai com seus mensageiros, com seus auxiliares, as condições da vida que vai nos trazer uma indicação de que nós estamos indo para o caminho que não vai nos ajudar e que a gente vai sempre estar recebendo instruções e situações para que a gente possa se direcionar ao caminho correto. Então, é muito importante, né, a gente lembrar dessa lei divina, né, que não temos por onde fugir. Para tudo que fizermos, a gente vai, ou seja, tudo que nós semearmos, a colheita é certa, né? Essas são palavras de Jesus também. Então, precisamos buscar, né, boas atitudes para ter uma boa colheita. E aí, então, como é que a gente vai trazer, então, para essa questão da ressurreição para a nova vida? Quando uma orientação, né, um outro conhecimento importante que a doutrina espírita nos traz, é que nós, através do Evangelho de Jesus também mostra, através dessa passagem, principalmente aqui, é que a nossa vida é cíclica, né? Primeiro que nós temos um espírito, e que esse espírito, ele é eterno, né? E que nós temos essa passagem aqui na Terra, aqui na reencarnação, como uma passagem pequenininha, né? Que são 100 anos perante a eternidade, não é nada, né? Então, é uma passagem muito rápida. E vamos ter tantas passagens quanto forem necessárias para a nossa evolução, para a nossa melhora espiritual. E assim, quando nascemos para a nova vida, significa que ampliamos a nossa visão. Então, quanto mais a gente caminhar no caminho do bem, na justiça divina, ela vai nos ascender, vai nos dar oportunidades de conhecermos outras coisas. Então, quando passamos aqui pela vida aqui encarnada, desencarnamos para um plano espiritual, onde já vamos começar a ter uma outra visão de nossa caminhada evolutiva. E aí teremos retornos novamente à encarnação, quando for necessário, sim, mas esse retorno já vai ter uma amplitude diferente na nossa passagem aqui. Ou seja, a gente ressurge, nos erguemos novamente para uma caminhada mais ampla de nossa vida. Quando nós escolhemos o caminho do mal, nós também vamos ter novas oportunidades, porque nós temos um Deus justo. E Ele vai, então, nos colocar nas condições em que estivermos. Se essas escolhas foram ruins, o que Ele fala da condenação é que nós vamos ter que acertar as nossas questões pendentes, né? Quando a gente fala nessa questão da ação e reação, né, da causa e efeito, nós humanos aqui ainda temos muito essa questão de as coisas serem muito imediatas, né? Mas no processo divino, no processo reencarnatório, não necessariamente as coisas são rápidas. Pelo contrário, às vezes a gente tem situações que vão levar séculos para frente
para que a gente faça esse ajuste, porque alguma coisa ainda tem que ser construída no nosso espírito para que a gente possa ter condições de superar esse mal, esse vício, esse defeito em que temos em nosso espírito e que nos leva para o caminho do mal. Então é um trabalho constante, mas é maravilhoso saber que aquilo que eu ainda não aprendi, eu vou ter a oportunidade de aprender. Aquilo que eu errei, eu terei a oportunidade de corrigir. Não importa o tempo que demore para que eu faça isso, mas eu vou ter essa oportunidade de fazer. Então, Emmanuel nos alerta nessa questão. Então, o Espiritismo nos traz essa visão muito clara da reencarnação como a evolução do espírito. Então, aquelas religiões, né, teologias que pregam em que tem dois caminhos, né, o céu e o inferno, não seria um caminho justo perante Deus que nos ama, né? Quer dizer, eu fiz algo errado nessa encarnação, eu já sou condenado a uma situação já totalmente perdida. Ou, se eu fiz algo de bom aqui, né, pequeno que seja, eu já estaria no paraíso, né? Então, isso não se encaixa num processo de evolução, né, e nem num amor divino, justo, mensurável, que é de Deus conosco. Então, não cabe pensarmos de forma alguma. Então, a doutrina espírita nos traz essa clareza, e está lá no Livro dos Espíritos, como é justa essa caminhada, né? E que nós vamos colher aquilo que nós semearmos. Então, a Emmanuel nos alerta nessa questão de ficarmos atentos a essas oportunidades e as escolhas que vamos estar fazendo ao longo da nossa caminhada. E a questão dessa passagem que Emmanuel fala, né, que as criaturas dedicadas ao bem vão sempre encontrar a fonte da vida banhando-se nas águas da morte corporal, né? Então, novamente citando essa questão de que o corpo, a parte da material fica, né? E o que caminha para a eternidade é realmente a nossa bagagem, é o nosso espírito, que leva então as coisas que nós construímos nos sentimentos, nas boas e más ações dessa caminhada evolutiva. E Emmanuel termina, né, essa passagem em que haverá sempre a ressurreição para todos. Ninguém vai ficar sem a oportunidade de se reerguer, de redirecionar a sua vida espiritual. O ressurgimento, né, para novas oportunidades e novos momentos de aprendizado. A diferença, então, é sempre na questão de qual caminho que a gente vai escolher, né? Da gente caminhar pela nova vida ou caminhar ou insistir nas nossas condenações, em estarmos novamente em expiações, né, daquilo que a gente precisa melhorar. E é lembrando isso, né, que nós, ao desencarnarmos, nós não mudamos, nós continuamos sendo o mesmo espírito, né? A diferença é estar na carne, no corpo material ou não. Então, estaremos sempre nesse processo evolutivo até que a gente possa realmente não necessitar mais da reencarnação, né? Quando nós passarmos a ser angelicais, ou seja, a nova etapa, né? Nós viemos do reino animal, estamos passando para o humanal e depois vamos para o reino angelical, onde são espíritos já evoluídos, né? Espíritos que já não necessitam mais pagar algumas questões, ou seja, aprender, né, na carne algumas questões ainda que precisam estar construídas no nosso espírito, no caminho do bem, no caminho da evolução.
Então tá aí o tema para essa semana, para que possamos refletir, né? Como nós estamos aí nas nossas escolhas, para que a gente possa fazer as boas escolhas. Nós temos o Evangelho de Jesus, nós temos quantos mensageiros de Deus que traz tantas orientações do caminho do bem, né? Lembrando que temos um Deus que nos ama e é justo. Qualquer ensinamento que não seja do caminho do bem, do caminho do amor, do caminho da redenção, não é do nosso Deus divino, né? Então temos que estar atento às nossas escolhas para que as consequências delas sejam boas para a nossa vida material e também para a nossa vida, principalmente, né, para a nossa vida espiritual. Então vamos agradecer a Emmanuel, né, ao nosso Chico, de trazer uma passagem tão importante para a nossa caminhada evolutiva. E assim vamos também aproveitando esse momento para que possamos doar nossas melhores energias, vibrando amor, carinho, paz, serenidade a todos os nossos irmãos, familiares, amigos, aqueles que estão nas zonas de conflitos, em guerras dentro do lar, principalmente aí os países, né, que estão em guerra, como Israel, como lá na Palestina, a Ucrânia com a Rússia, os países da África, que encontrem uma luz, um entendimento, a paz, que é tão importante cessar com tanta dor, com tanta destruição. Vibrando serenidade para os líderes desses países, de todos os países, que trabalhem pela verdade, pela honestidade, fazendo as boas escolhas, acabando com a fome, com a miséria, unindo-se num ideal maior do amor fraterno e da caridade. Então vamos agradecendo por estarmos juntos, agradecendo por tudo que temos, por tudo que já passamos, valorizando o que já conquistamos tanto na nossa vida. E aquilo que ainda desejamos, vamos trabalhar com todo carinho para que possamos alcançar. E assim, com muita gratidão, nos despedimos, dando graças a Deus, a Jesus e toda a espiritualidade superior. Que assim seja. Graças a Deus. Fiquem em paz. Uma ótima semana a todos.